Glória a Deus. Livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, no versículo 22, diz assim: mas agora peço que tenham coragem, ninguém vai morrer, vamos perder somente o navio. Digo isso porque essa noite passada um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo, você precisa ir até a presença do imperador, e Deus na sua bondade já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Amém? Agora no versículo 42 do mesmo capítulo, diz assim: os soldados combinaram matar todos os prisioneiros, para que nenhum pudesse chegar até a praia e fugir. Mas o oficial romano queria salvar Paulo e não deixou que fizessem isso. Pelo contrário, mandou que todos que soubessem nadar fossem os primeiros a se jogar na água e nadar até a praia. E mandou também que os outros se salvassem, segurando-se em tábuas ou em pedaços do navio, e foi assim que todos nós chegamos até a terra sã e salvos. Capítulo 28, no versículo 1, já em sequência. Quando já estávamos em terra sã e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Paulo ajuntou um feixe de gravetos que estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se nas mãos dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não deixa viver. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que nada acontecia, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. Perto daquele lugar havia algumas terras que pertenciam a Públio, o chefe daquela ilha. Ele nos recebeu muito bem e durante 3 dias nós fomos seus hóspedes. O pai dele estava de cama, doente, com febre e desinteria. Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e curou. Depois disso, outros doentes da ilha vieram também e foram curados. Eles mostraram muito respeito e gratidão por nós. E quando embarcamos, puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. Amém? Irmãos, primeiramente a gente precisa entender quem é Paulo. Paulo nesse tempo, nessa fase, ele era o apóstolo Paulo, o pregador, o homem que levantava líderes, o homem que construiu muitas igrejas e levantou muitas igrejas e levantou muitos líderes, um homem que treinava líderes, que treinou pastores, um homem que tinha totalmente um relacionamento com Deus, um homem que tinha a presença de Deus, um homem que o anjo de Deus via e falava com ele face a face, e que trazia revelações do futuro, que revelava as ações de Deus do futuro. Paulo era um homem espetacular nesse período, nesse tempo, um homem totalmente devoto ao ministério, um homem totalmente entregue ao chamado, um homem totalmente com promessas do reino, um homem que estava executando aquilo que Deus o chamou para fazer. Paulo nesse período, nesse tempo, era esse cara. Só que antes de Paulo se converter, o que Paulo era? Era o quê? Assassino de crentes. Primeira coisa que eu aprendo, aleluia, que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E o meu Deus e o teu Deus é especialista em pegar quem não é e fazer ser. Amém? Então eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Deus, ele não está preocupado com o teu passado.
hoje Ele vai ativar a chave do seu futuro e vai alinhar o teu destino. Porque Ele fez com Paulo, Ele vai fazer com você, está fazendo comigo e vai fazer com a igreja dEle, em nome de Jesus. Então o que eu entendo e aprendo com tudo isso, que Deus Ele usa quem Ele quer. Deus Ele não está preocupado se foi um assassino, um traficante, um drogado, se foi um cara que teve um passado horrível. Deus Ele vai levantar aquele que está disposto a ser usado, aquele que se entrega totalmente, aquele que está dizendo assim: Senhor, me usa, faz da minha vida, da minha história, a tua vontade, o teu desejo. Eu sempre gosto e conto uma história sobre um cozinheiro. Os cozinheiros, ele sempre gosta de guardar as facas, e eles guardam as facas antigas como recordações. E sempre tem uma faca que é aquela faca que é o xodó, que é desde o início. O cara começou ali um açougueiro trabalhando com aquela faca, ele começou ali, ele aprendeu com aquela faca, então ele vai levando aquela faca consigo. Aí ele se torna um açougueiro, um cozinheiro famoso, ou um bem-sucedido, e ali ele vai participar de um jantar, fazer um jantar, e ele precisa cortar, tirar a melhor carne, fazer o melhor jantar, e ele tem na sua gaveta a faca nova, afiadíssima, e ele também tem a faca que é o xodó dele, que é o que ele carregou, que foi o que ele aprendeu, que ele começou, que está com ele há anos. E aquela faca nova ele comprou essa semana, mas ela está afiada, ela está pronta para aquele corte, para aquela noite, para aquele jantar, para aquele evento. Aquela faca ali é o ideal para o corte. Aí eu pergunto para você, por mais carinho que ele esteja, por mais cuidado que ele tenha, por mais amor que ele tem pela faca do começo, do início, que ele pegou lá, que veio com ele, que ele aprendeu, ele precisa fazer o melhor corte da carne para aquele jantar. Qual faca ele vai usar naquela noite? A antiga ou a nova? A nova. Por mais que ele ama, por mais que ele goste, ele vai usar quem está preparado para o serviço, por um determinado tempo. Então Deus é assim. Eu estou na igreja 10, 20, 30, cresci na igreja, não tem problema. Você está apto para esse tempo? Está pronto para esse tempo? Está afiado para esse tempo? Essa é a questão. Então Paulo, ele era essa faca. Então para Deus não importa o passado, importa o quanto você está pronto hoje, e quanto você está disposto hoje. E Deus quer te usar como instrumento, quer usar a tua vida para fazer grandes coisas para essa geração. Paulo, ele tinha sido preso pelo exército romano, e ele estava em Israel, e ele precisava chegar até a Itália. Então ele tinha que fazer uma viagem de Israel até a Itália, levado sim pelo exército romano, para até chegar ao imperador da Itália. Só que isso tudo era um propósito de Deus, porque Deus, ele quer não só ganhar a mim e a você, ele quer ganhar a mim e a você, a nossa família, a nossa casa, nossos vizinhos. Então ele vai nos usar, independente da forma que for, para que pessoas ouvem o evangelho e reconhecem que só ele é Deus. Então não importa conforme Deus vai fazer, importa é que Deus vai fazer. Então o propósito era que Paulo chegasse até Roma, o propósito que ele chegasse até o imperador, o propósito era que Paulo fosse para a Itália. Então eles partiram no navio e foram em caminho à Itália. Quando você sai em alto mar, qual é a maior segurança de uma população que está no navio? A maior segurança é o navio. Se tirar o navio, o que acontece em alto mar? Morre. Então você imagina, a maior segurança daquela tripulação ali era aquele navio. Tudo que eles tinham estava naquele navio. A vida deles dependia do quê? Daquele navio. Talvez, eu quero que você entenda, eu quero fazer um desenho contigo essa noite. Talvez esse navio seja a sua empresa. Talvez esse navio seja a tua casa. Talvez esse navio seja o seu casamento. Talvez esse navio seja alguma coisa que você
depende muito, que a tua expectativa, que teus projetos, que os teus propósitos estão todos nesse navio. Eu não sei o que é, cada um tem um projeto, um propósito, algo diferente, talvez, não sei qual é a expectativa de cada um, mas eu quero que você pegue isso para você e diz assim, talvez a minha expectativa é meu casamento, meu relacionamento. Talvez minha expectativa é o meu trabalho, o meu empreendimento, a minha vida financeira. Então você coloca todas as tuas expectativas ali, você coloca toda a tua força ali, toda a tua ideia, e o mais importante é que Deus está falando contigo. Eu estou contigo nos teus empreendimentos, eu estou contigo no teu casamento, no teu relacionamento, na tua vida sentimental, eu estou contigo em tudo que é teu. Então você fala assim, Deus está nesse barco, Deus está comigo na minha história, amém? E eu posso partir com essa viagem, porque Deus falou para mim, que eu vou chegar no meu destino. Então Deus está nesse barco, amém? Quem falou para Paulo? O que o anjo falou, Paulo? Deus disse que você precisa chegar até Roma. Deus está dizendo para nós essa noite, nós precisamos alcançar o nosso sucesso, sabe por quê? Porque é necessário que através do meu e do teu sucesso, as pessoas reconhecem que Deus está em nós. As pessoas precisam adorar a Deus não pelos nossos fracassos, mas sim por aquilo que Deus está fazendo em nós. E nós precisamos desfrutar das coisas que Deus nos deu. Então o que eu quero dizer para você nessa noite, Deus está contigo nos teus projetos, Deus está contigo no teu sentimento, nos teus relacionamentos, Deus está contigo em tudo aquilo que você desenvolve, tudo aquilo que você projeta, Deus está com você, amém? Amém? Então você está partindo para essa viagem, como Paulo partiu também para Roma. E aí, no meio do percurso, uma tempestade, uma grande tempestade, e não era um dia só, foram vários dias de uma grande tempestade. Se você ler a história, você vai ver que eles ficaram muitos dias sem saber discernir a noite do dia. Você vê o nível da tempestade. Era impossível navegar. A Bíblia diz que ele solta o barco e deixa o barco ser guiado pelo vento, porque não tinha como navegar. A tempestade chegou. Aí cria-se um ponto de interrogação. Uai, como é que Deus está permitindo a tempestade se Ele está comigo? Por que a tempestade? Se Deus disse que eu iria chegar e alcançar os meus sonhos. Por que tanta luta? Por que tanto problema? Por que tanta dificuldade, se Ele disse que Ele está comigo, e a promessa está em mim, e Ele prometeu para mim, chegar ao meu destino, ao meu lugar de sucesso, não é um sonho meu, é promessa do reino, é promessa de Deus para mim. Mas por que tanta luta, pastor? Por que tanta tempestade? Por que eu não consigo diferenciar o dia da noite? E é uma tristeza só, uma angústia só, uma dor só, e está cada vez mais difícil, está cada vez mais difícil. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a... Antes dos teus propósitos, dos teus sonhos serem realizados, primeiro o propósito do reino precisa ser realizado. E você entenda que é necessário que algumas coisas no meio do caminho, do nosso percurso, afundem. Porque tem algumas partes da nossa vida que a gente precisa parar para executar um projeto do reino. Porque primeiro é o reino, depois é as outras coisas. Entre sair de Israel e chegar até Roma, tinha uma cidade, uma ilha, chamava Malta, que não conhecia Jesus, e vou te dizer, e essa ilha estava enfermo, estava doente. E para que você pare, às vezes a tua jornada, é necessário que Deus permita que algumas coisas suas afunde. Porque
Ele não te chamou para você alcançar o seu sucesso, Ele te chamou também para que você seja um instrumento para o sucesso do reino. Se os teus sonhos não estiverem alinhados com os propósitos do reino, a sua viagem está errada. Se você não estiver envolvido com os projetos do reino e não aceitar que o barco afunde no meio do percurso para que ele te use, para gerar salvação, gerar cura, gerar transformação, você não está preparado para alcançar o seu destino. A Bíblia diz que o barco afunda. A Bíblia conta que o barco afunda, mas antes do barco afundar, a Bíblia nos conta que um anjo visita Paulo. E ele fala para Paulo assim: Paulo, olha só, o barco vai afundar, mas fique tranquilo, porque você vai chegar a Roma. Você vai chegar ao seu destino. Deus está dizendo para você essa noite: não se preocupe se você entrou aqui essa noite e o seu barco está afundando. Mesmo que ele afunde, Deus manda eu te dizer que você vai chegar no seu destino. Não se preocupe se as coisas durante a semana não deram certo. O propósito ainda não acabou, você vai chegar ao teu destino. Não se preocupe se aquilo que você queria comprar, você não conseguiu comprar. Deus manda eu te dizer que você vai chegar ao seu destino. Ah, pastor, mas não está dando certo o meu casamento, o meu marido foi embora. Deus manda eu te dizer que você vai chegar ao seu destino. Ah, pastor, meu filho está nas drogas, saiu de casa. Deus manda eu te dizer que você vai chegar ao seu destino. Pastor, meu barco está afundando, os meus sonhos estão sendo enterrados. Deus mandou eu te dizer: não desanime, não pare, porque você vai chegar ao teu destino. O anjo do Senhor está falando contigo essa noite. Você vai alcançar o seu destino. Você pode perder uma batalha, mas a guerra quem luta por você é Ele. Você pode ver algumas coisas afundar no decorrer da tua história, mas você não foi chamado e nem foi levantado para ser um perdedor. Quando Paulo recebe a visita do anjo, ele diz: Paulo, vai afundar, cara. Ninguém quer receber uma notícia assim, quer? Não vai dar certo, vai afundar. Mas você vai conseguir chegar. Você vai chegar. Não importa, amados, eu quero dizer para você essa noite, eu não sei com quem o Senhor está falando aqui, mas Ele está falando. Não importa o que não deu certo até hoje, Ele manda eu te dizer que vai dar certo. Não pare. Só que o anjo diz mais uma coisa para ele: você não vai morrer, e todos aqueles que estiverem com você também não vai morrer. Agora, entenda o que eu quero dizer para você. Alguém que era assassino de crente, hoje está gerando vida. Está entendendo? Não sei se vocês me entenderam. Quem era o Zé Oreia antes, hoje é quem promove. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Quem tomava emprestado antes, hoje tem para emprestar. Está entendendo? Quem não era ninguém antes, hoje é canal de bênção, é instrumento de Deus. E eu quero te dizer que pessoas vão procurar você, porque através de você tem salvação. As pessoas vão querer a tua casa, querer estar ao teu lado, querer frequentar os lugares que você frequenta, sentar onde você senta, porque a vida é em você, porque Jesus está em você, porque Deus está em você. O anjo disse: Paulo, quem estiver com você vai ter vida, não morre. Aleluia. Você sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Aonde você entrar, querido, aquilo que está morrendo vai ter vida. Aonde você entrar vai gerar transformação. Aonde você colocar a sola dos seus pés, do seu sapato, aonde você entrar, qualquer lugar que seja, algo vai acontecer. Aleluia.
Oh, aleluia, eu creio nesse Deus, eu tomo posse disso, em nome de Jesus. É para isso que Ele nos chamou. Só que o barco vai afundar. Vai afundar. Ontem nós lemos aqui em Tiago, que Tiago diz: quando passarem pelas aflições, pelas lutas, não entristeça, fique feliz com suas lutas, porque através de um caos, de uma crise, de uma tempestade, é só após uma noite que vem o amanhecer, e quando amanhece há alegria. Quanto maior é a tua luta, meu irmão, maior é a tua vitória. Quanto maior é o teu combate, maior é a tua honra. Não se preocupe se vai afundar. Deus tem um projeto até com as coisas que não dão certo na tua vida. Você sabe por que até hoje algumas coisas não deram certo? Porque Deus tem projeto até com as coisas que não dão certo. Hoje eu entendo isso. Muitas coisas não deram certo na minha vida. Se tiveram dado certo tantas coisas que eu almejava, talvez eu não estaria aqui hoje ministrando para vocês. Até com as coisas que não dão certo, Deus tem negócio. Até com as coisas que estão afundando, Deus está na causa. Não é porque afundou que Deus não está, não é porque afundou que o diabo entrou. Tem projeto de Deus até nas coisas que não dão certo, porque o amanhã pertence a Ele. E Ele tem o controle de todas as coisas, Ele governa todas as coisas. E Ele tem propósito com a tua vida. Então, quando chegou num ponto crítico da viagem, e eles estavam perto dessa ilha, e não tinha mais como salvar a embarcação. A embarcação bate num banco de areia. Eles tinham feito uma medição, eles estavam com 26 metros aproximadamente de fundura. Isso está tudo escrito na Bíblia, depois vocês leiam lá, por favor, quem tiver interesse. E eles estavam fundo, e era um período do ano muito frio, e as águas nesse período eram abaixo de zero. Então assim, amados, ficar no navio, o navio está afundando, pular na água e nadar até a beira da mar, a água está muito gelada. Então assim, olha o caos, olha a situação. Só que preste atenção uma coisa. Paulo fala assim, vamos nadar até a ilha. Ô Paulo, mas a água se cair ali, é muito gelada, morre. Ei, a água, vida, a água da vida. Quem tiver sede, vem a mim. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Você acha que vai ter problema com a água? Não tem lugar, não tem impossível, não tem problema para que o Senhor não resolva. Se Ele disse para você que você não vai parar aqui, pode pular, mergulhe, porque você vai chegar ao seu destino. Você não vai morrer, você não vai parar no meio do caminho. Então a Bíblia diz que os navios o navio foi afundando, o navio foi se quebrando, e a ordem foi para que eles pegassem pedaços do navio, para que eles pudessem chegar até a beira da praia. E se você ler o texto, você vai dizer que todos que estavam com Paulo viveram, nenhum morreu. E eles nadaram até a ilha de Malta, e o navio afundou. Olha aí, primeiro passo é aceitar que o navio vai afundar, é aceitar que algumas coisas não vão dar certo, é aceitar que algumas coisas não vai ser do jeito que a gente quer, que a viagem que a gente tanto planejou, tanto sonhou, não está sendo da mesma forma que a gente queria que fosse. Talvez o casamento não está do jeito que você queria que fosse, talvez a vida financeira não está do jeito que você queria que fosse. Então, tem um período que nós temos que aceitar a luta, porque, amados, uma das coisas que a gente precisa aceitar na nossa vida é a cruz, a dor, e entender que só tem vida quem aceita a cruz, só existe vida após a cruz. E para seguir Jesus, um dos projetos para segui-lo, de proposta dele, foi renunciar a si mesmo, pegar a sua cruz e me seguir. Seguir Jesus não é só uma vida de maravilha, é seguir Jesus, é carregar uma cruz.
confrontos, aflições, dor. Não é porque você é crente que você você foi dispensado das lutas, das tempestades. Não é porque Deus diz que Deus tem promessa na tua vida e que você está livre dos problemas. Não é porque você coloca a tua oferta ou teu dízimo ou vem na igreja que você não vai passar por problemas na tua história. O barco afunda, tem período da nossa vida que o barco afunda, e nós temos que aceitar isso, e nós temos que crescer com isso, e saber que tem um propósito até no barco que está afundando. E a Bíblia diz que aqueles caras, eles nadam até a beira da praia, chegam até a ilha, e o barco afunda, e nenhum morreu, mesmo a água estando abaixo de zero, mesmo eles estando a 27 metros de profundidade, mesmo eles estando no meio de uma tempestade, nenhum morreu. Você sabe por que às vezes eu vejo essa história, é uma história que me confronta muito? Porque por muitas vezes Deus vai permitir que algumas das coisas nossas afundem para que Ele possa nos salvar. Você sabia disso? Porque às vezes o sucesso financeiro te afasta de Deus, e Deus permite que você afunde financeiramente para que Ele não te perca. Muitas vezes um relacionamento está te afastando de Deus, então Deus permite que esse relacionamento afunde para que Ele possa te salvar. Então tem coisas que vai afundar no meio do processo da viagem para que Ele possa te salvar, para que Ele possa gerar salvação. Não é o quanto eu ganho, mas sim o quanto o reino ganha. Não é o quanto eu cresço, mas sim quanto o reino cresce. Não é o quanto eu perco, porque eu posso perder, mas Ele nunca perdeu. Até com as minhas percas, Ele está ganhando. Então aqueles caras nadaram até ali, chegaram ali, muito frio, e a Bíblia diz que, olha aí, só escuta, como estava chovendo, e fazia frio, acenderam uma grande fogueira, chovendo, chovia muito frio, tudo bem, mas chovendo, como é que acende uma fogueira chovendo? Forte. Tem alguém que possa me explicar? Uma fogueira grande, aqui a Bíblia diz, ó, como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande, porque você pode falar assim, não pastor, foi debaixo do telhadinho, acenderam uma fogueirinha. Não, foi uma grande fogueira. 200 e poucas pessoas foram salvas daquele navio, chegaram até a beira na praia, e era muito frio, precisava aquecer eles, porque a água estava abaixo de zero, então precisava-se de uma grande, só que estava chovendo muito. Eu quero ler um texto com vocês, e vocês vão entender o porquê que funciona dessa forma. Isaías 43, versículo 2, olha o que Deus disse para o povo, para a igreja dele. Olha gente, eu chego e me arrepio quando eu leio isso aqui, Quando você, pega a pressão, olha tudo que Paulo estava vivendo, tudo que você está vivendo na tua vida, olha o que Deus está dizendo. Quando Ele não te livrou da tempestade nem das águas, Ele disse assim, quando você atravessar as águas profundas, Ele não te livrou das águas e nem da tempestade, Ele diz assim, quando você atravessar as águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão, pois eu, o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, dei como pagamento o Egito e a Etiópia e Sebá, a fim que você fosse meu, para libertar você, entrego nações inteiras, como preço do resgate, pois para mim você vale muito, você é meu povo, que eu amo, um povo que merece muita honra, não tenha medo, pois eu estou com você. Você não está livre da tempestade, nem das águas profundas, e nem do fogo. A questão é que Ele está com você.
Não é porque você é crente que você está livre das águas, do fogo, da tempestade. Você sabe por que o fogo não apagou? Sabe por quê? Porque fogo com fogo não apaga. Está entendendo? Vai vir pessoas querendo jogar água em você, querendo apagar a tua chama, mas você vai estar tão cheio do Senhor, tão cheio do Espírito, tão no fogo, que tanta água que pode jogar em você, dizendo assim: ô, desiste, eu vou conseguir apagar o teu foguinho, isso só é um foguinho, é só um sonhinho, é só joga um balde de água nele que ele acalma, que ele para, é só jogar um balde de água gelada, só jogar água nele que esse fogo apaga. Eu quero dizer para você, quando você está no Senhor, o fogo não apaga, aleluia. E fogo com fogo gera mais fogo, aleluia, amém? Fogo com fogo, brasa com brasa, é mais fogo, aleluia. É que Paulo estava perto do fogo, alguém cheio do Espírito, cheio da unção, cheio da graça, cheio do poder. As águas não vão te matar, a tempestade não vai te matar, oh aleluia. Você vai ter fogo para te aquecer, porque eu estou em você, e aonde você entra, coisas extraordinárias vai acontecer, aleluia. Oh meu amigo, meu amado, é nesse Deus que eu acredito, de coisas extraordinárias, meu irmão, de coisas extraordinárias, de coisas maravilhosas, do fogo não se apagar em meio à tempestade. Vamos fazer uma fogueira grande e falar assim: vamos jogar ali uma água, que ele vai parar com esses projetinhos, com esses negocinhos, com esses sonhinhos, sabe? Vamos lançar a palavra contrária, vamos dizer para ele que ele não vai dar conta, vamos jogar lá água nele. Ei, só que eles não sabem que eu estou no fogo e você está no fogo, e o fogo não para, aleluia. Fogo com fogo não é fogo. Você pode passar pelo fogo, e se passar pelo fogo não te queima, porque você está no fogo, você é o fogo, você está cheio do Espírito de Deus, aleluia. Oh glória, essa é promessa de Deus para nós, é promessa de Deus para nós. Coisas extraordinárias nós vamos viver em Deus. Quero te dizer, você sabe qual que é? É que o inimigo, ele tem visto que Deus tem projeto comigo e com você. Não tem? Ele sabe. O inimigo sabe o lugar que Deus nos chamou para chegar. Ele sabe. A mesma serpente que fez Adão cair, era a mesma serpente que picou Paulo. Uma serpente que estava lá e pica Paulo. Serpente venenosa. Todos viram Paulo sendo picado pela serpente. Muitos estão vendo que o inimigo está te perseguindo. Muitos estão vendo que o inimigo quer sua morte, quer sua derrota, porque ele não quer que você chegue no lugar do seu sucesso. E o inimigo vai tentar contra a tua vida. O inimigo vai tentar contra a tua história. Ele vai tentar matar você, ele vai tentar te parar. Você sabe por que ele vai tentar te parar? Porque ele viu o anjo de Deus falando com você e dizendo para você: aonde você entrar, você vai gerar vida. Quem estiver com você, não morre. Ele já viu que a sua casa é lugar de bênção, que a sua casa é lugar de salvação, que a sua vida é um canal de bênção, um instrumento na mão do Senhor. O inimigo já viu a tua história desenhada. Então, meu amado, não se preocupe tanta luta, sabe por quê? Porque ele entendeu, quanto mais luta, quanto maior o problema na tua vida, quanto mais ele te ferir, ele entende que ele pode te parar. E uma das coisas que o inimigo mudou a trajetória, eu estava lendo sobre isso, as lutas, eu li um artigo sobre as lutas, os projetos de Satanás e as lutas do crente. Eu li um artigo. Na primeira guerra, as armas que eles atiravam, o exército atirava, matava. Então eles diminuíram a potência das armas, não para matar, mas mais para ferir. Depois você fala, então as armas da primeira guerra
eram melhor do que as da segunda. Porque eles entenderam que ferindo era melhor do que matar. Porque quando ele feria um soldado, ele entendia que ele perdia 2, 3 para poder carregar o soldado ferido. Então o inimigo ele tem mudado a estratégia. Ele fala assim: eu não quero matar, eu quero ferir. Porque se eu ferir, eu imobilizo a casa toda. Está entendendo? Se eu ferir, eu não quero pegar o pastor e matar ele. Eu vou ferir. Porque se eu ferir, eu paro a igreja toda. Olha só. Isso era uma estratégia do inimigo, do exército. As armas da segunda guerra eram inferior à da primeira. Porque da primeira matava com mais potência. Da segunda não, da segunda feria mais. E aí, olha só. O inimigo então ele tenta, a serpente que venceu Adão, tenta vencer Jesus. E ela não para com os projetos de derrotar a igreja. Ela tentou vencer Jesus, o que Jesus fez? Venceu num jardim, pisou na cabeça da serpente. A mesma serpente estava picando Paulo, tentando parar o projeto da igreja. E a mesma serpente está hoje dentro da igreja, infiltrada, tentando parar com o projeto do reino. Está entendendo ou não? Então o inimigo está o tempo inteiro, porque ele já viu onde o Senhor te chamou e ele sabe qual é a tua promessa. Então o tempo todo ele está levantando para você uma perseguição, tentando te ferir, para tentar mobilizar e parar o exército do Senhor. Aleluia. Só que eu vou contar a história para vocês. A serpente pica Paulo. Olha só. Aquele povo de Malta não sabia quem era Paulo no passado. Olha como que o diabo desenha na mente. Olha como que o diabo traz informações do passado. O povo de Malta não conhecia Paulo. Quando Paulo foi picado pela serpente, Mateus, Paulo chacoalha a serpente e joga no fogo. E eles esperam Paulo cair duro, morto. Mas isso não acontece. Eles fazem um pré-julgamento. E esse julgamento é Satanás trazendo a informação para eles. Porque quem mostra o passado é o inimigo. É Satanás. Concorda comigo ou não? Porque ele é o acusador. Então o inimigo vai lá e fala assim: ó, ei, ele era assassino. Ei, ele era assassino. Aí vai no outro e diz assim: ei, ele era assassino. Ei, ele era assassino. Aí nós lemos no texto que o povo de Malta fala assim: nossa, esse cara devia ser um assassino. O barco dele afunda. Chega aqui, ele sobrevive, chega aqui, a serpente dele pica, a serpente pica ele. Isso aí, ó, está condenado para a morte. Isso é um assassino. Ele deve ser um assassino. Quem trouxe essa informação para o povo de Malta? Porque o povo de Malta não conhecia Paulo. O inimigo. O inimigo está levantando o tempo inteiro o nosso passado para nos acusar. Porque você sabe uma das coisas que para o crente? É a acusação do passado. Fere o emocional do crente. O crente não consegue atingir os focos do futuro e nem atingir os propósitos que Deus te chamou. O passado sempre nos persegue. Agora eu vou te dizer a revelação do reino. Paulo joga a cobra lá. Passa-se um tempo, eles veem que Paulo não morre, que Paulo está inteiro. Está todo mundo olhando para você assim, esperando você cair. Agora ele cai. Agora ele não vive, já tentou de tudo, já não deu certo nada. Agora vai, agora ele vai pro saco. Agora já era, velho, morreu. Ei, essa mulher não vai mais não, agora é o fim dela. Acabou, chegou a vez dela, ó. Vamos só esperar a queda dela. Aí ficou aqui bancada, te assistindo para ver a sua queda. Para ver as nossas quedas, tem torcedor ou não tem? Para ver a gente cair, tem gente de olho ou não? Um monte, não é? O povo estava todo mundo assim, esperando Paulo cair. Só que Isaías entregou uma promessa, que você vai passar pelas águas e ela não vai te afundar. Aleluia. Que você vai passar pelo fogo e não vai se queimar. Aleluia. Vai pegando o negócio. Oh, aleluia. Que pode se levantar um exército contra você, mas você é imbatível. A serpente vai te tentar, vai querer te matar. Eu quero dizer, sabe por que a serpente não pode te matar, meu irmão? Você sabe por quê? Sabe por quê?
Porque o meu amado, o meu amigo, Yeshua já matou ela por mim e por você, entendeu? Ela já foi vencida na cruz do Calvário. Ele pisou na cabeça dela. Aleluia. Ele te faz um vencedor essa noite. Ele te faz, olha meu irmão, Satanás não pode contra a tua vida. Por mais que ele tente te matar, te ferir, tudo que ele faça contra você não tem efeito, porque Jesus está em ti e ele já venceu por você. Então quando Paulo joga a cobra lá, Satanás disse: olha, é assassino. O povo vê que ele não morre, o povo vê que ele não cai. A Bíblia diz que eles mudaram do quê? De ideia. Isso não é assassino não, Mateus. É Deus. Quem que é? Quem ele é? O que eu falei para vocês que vocês são aqui no começo? Se ele está em você, ele te faz de você um Deus. Será que eu sou Deus? O próprio Deus desceu em forma de homem, se submeteu às humilhações, às desonras, às dores, mas venceu o mundo. Irmão, se você tomar posse dessa palavra hoje, por maior que seja a sua luta, por maior que seja o seu problema, eu te digo nessa noite, Deus está em você, e Ele estando em você, Ele faz você um Deus nessa terra. Talvez pessoas que me ouvem dizendo isso, eu falar: esse cara está falando heresia, está falando besteira. A palavra nos fala isso. As pessoas olharam e falaram assim: nossa, esse cara é um Deus de letra minúscula. Não tem problema, deixa a maiúscula para ele, né? Mas porque ele está em mim, ele me faz invencível. Quando ele está em mim, eu posso passar pelas águas, pelo fogo. A serpente pode tentar me matar. Quando ele está em mim, meu irmão, pode o inferno se levantar, legiões se levantar, inimigos se levantar. Ei, sabe por quê? Porque ele te faz mais do que vencedor. Aleluia. Então, eles olharam para Paulo e disseram: isso é um Deus, cara, isso é um Deus. E eles entenderam quem estava em Paulo. Paulo ficou naquela ilha 3 dias. Olha o regaço que ele fez. 3 dias. O propósito, às vezes, que Deus faz afundar o teu navio, afundar alguma coisa da tua vida, é para que um período você gere resultado em tal lugar. Se Ele fez afundar algo hoje, é porque Ele sabe que você precisa dar resultado em outro setor. Talvez o navio afunde num setor tal, porque Ele te chamou para dar resultado em outro setor, e é necessário que afunde para que você dê resultado nesse setor, senão você não daria. 3 dias na ilha, o dono da ilha, o chefe, o pai dele estava doente, enfermo. Paulo entra no quarto, põe a mão na cabeça, faz uma oração. A Bíblia conta que aquele homem é curado. Aí eles pegaram e trouxeram todos os doentes e enfermos da ilha. A Bíblia também diz que eles foram curados. Aonde você entrar, você vai levar Jesus contigo. Aonde você entrar, você vai gerar cura, você vai gerar transformação. Você é um resultado vivo, você é um resultado do reino nessa terra. Aonde você entra, há mudança de ambiente. Quem está morto vive, quem está doente é curado. Aonde você entra, você gera vida, gera paz, porque Deus está em você. Para encerrar, irmãos, o barco afundou, não afundou? Eu preciso chegar aonde? No meu destino? Cadê o barco? Mas Deus permitiu que o meu barco afundasse, pastor. Meu barco afundou, eu perdi minha casa, perdi meu relacionamento, perdi minha empresa, perdi meu dinheiro, perdi tudo. Eu faço a pergunta para você: você está cumprindo o propósito do reino? Você está fazendo a vontade do Senhor? A sua busca primeiro é o reino dos céus? A sua busca primeiro é os propósitos de Deus? Porque se for, dentro de 3 dias Ele vai colocar o barco pronto para você.
e você vai continuar fazendo a tua viagem. Aquele carro que você perdeu, Ele vai te dar de volta. Aquela casa que você perdeu, Ele vai te dar de volta. O relacionamento que acabou, Ele vai te dar um melhor ainda. Ele vai te dar de volta. A Bíblia diz assim que, vamos lá, para a gente encerrar no texto. Depois disso, os outros doentes da ilha vieram também e foram curados. Eles mostraram muito respeito por nós. E quando embarcamos, puseram no navio tudo o que precisávamos para além do barco. Deus vai encher o teu barco daquilo que você precisa para cumprir o seu destino. Estão entendendo? Porque a obra do Senhor não é incompleta. As coisas de Deus não é parcial. Se você entender que algumas coisas dentro da nossa vida precisam afundar dentro de um certo período, para que o propósito do reino seja cumprido, não tem problema, dentro de um certo tempo Ele vai trazer de volta aquilo que você perdeu. Ele não vai trazer faltando, Ele vai trazer com coisas dentro para que você cumpra o seu destino. O teu barco vai voltar, a tua casa vai voltar, os teus sonhos vão voltar, os teus projetos vão voltar. Te prepare aí. Te prepare aí. Só seja instrumento do Senhor. Só seja a igreja dele. Abra a mão hoje e diga: Senhor, não tem problema. Afunda o que tem que afundar, leva o que tem que levar. Só quero que o Senhor me use nas tuas mãos e faça de mim o teu desejo, a tua vontade. Eu abro mão dos barcos, da casa, do dinheiro, abro mão de tudo, Senhor. Não tem problema. Eu só não abro mão da tua revelação. Você sabe por que a revelação é importante? Porque quando ele recebeu a notícia que o barco ia afundar, ele estava pronto para aquilo que ia acontecer. O que nós precisamos não é de uma bênção, nós precisamos da revelação, precisamos que Deus revele as suas ações. Porque o que mais mata é a depressão, é a dor, é as frustrações. Frustração é aquilo que você tentou, não conseguiu, aquilo que afundou e você não esperava que ia afundar, as traições. Deus não, mesmo que afunde, Ele vai dizer para você: fique tranquilo, vai afundar, dentro de 3 dias eu vou te trazer de volta. Jesus morreu sabendo que ia ressuscitar no 3º dia. Paulo fez tudo aquilo que ele fez, sabendo que Deus ia trazer o barco de volta e ele ia chegar em Roma. Quando você tem a revelação do Senhor, você não se choca. Sabe por quê que José conseguiu ser governador do Egito? Porque ele tinha as revelações de onde Deus ia levar ele. Então mude o teu culto nessa noite. Para de pedir bênção ao Senhor e começa a pedir sabedoria e revelação dos céus. Fala: Senhor, conte para mim os teus planos, conta para mim os teus projetos. Eu quero estar nele, eu quero fazer parte dele, eu quero ouvir a tua voz. Hoje eu orei ao Senhor, sabe o que eu falei para ele? Vou contar algo para vocês. Eu sei que vai chegar um tempo na minha vida que eu vou ter que fazer uma escolha. E eu sei. E eu estou pronto para isso. Eu vou ter que fazer uma escolha. Só que eu disse para ele hoje: não tem problema, Senhor. O Senhor sabe qual é a minha escolha e sabe qual é a minha decisão. Mas eu não quero de um profeta, eu não quero de alguém, eu acho que é. Minha oração com ele hoje, dessa forma que eu estou contando para vocês, eu disse para ele assim: eu quero ouvir do Senhor, a hora que tem que ser, a hora que eu tiver que deixar. Se o Senhor falar para mim, deixa, eu largo na mesma hora, eu deixo na mesma hora. Mas vem do Senhor. Se vier dele, meu irmão, eu não tenho problema em largar tudo para fazer aquilo que ele me chamou para fazer. Essa foi minha oração hoje com o Senhor. E eu sei que isso vai chegar. Eu estou pronto para isso. Eu me preparei, eu estou me preparando para isso. Só que eu quero ouvir dele. Então eu quero a revelação. Eu não quero a bênção. Eu não quero a honra, eu não quero a glória, eu não quero as portas abertas. Eu só quero ouvir a voz dele dizendo: o que eu vou fazer é isso, o que eu vou fazer é aquilo. Eu quero a revelação, eu quero ouvir a voz dele, só isso. Então, meu irmão, quero dizer nessa noite: não se preocupe com as lutas, com os problemas, com os barcos que afundem, com as crises. Não venha aqui pedir para que Deus abre a porta, não. Peça para Deus: Senhor, me dê revelação e sabedoria. E faça a tua vontade. E se prepare para a vontade do Senhor. Esteja pronto para ela. Em nome do Senhor Jesus. Amém?